que agora eu estava vendo uma matéria, me mandaram um negócio aqui. Eu não quero crer que o presidente, quando leu o relatório, foi avisado do relatório, deu gargalhada. O presidente deu gargalhada na falta de ar. O presidente deu gargalhada quando mandou a mãe comprar vacina. Presidente, a gente tem um respeito pelo cargo, Vossa Excelência. Vossa Excelência é a maior autoridade desse país. Vossa Excelência, tenha certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Esse relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. Esse relatório do senador Renan, ele fez o máximo com o auxílio de todos. Todos, sem exceção, não vou citar nomes porque seria uma injustiça minha esquecer o nome. Presidente, o país precisa de afeto. De afeto. E as imputações que estão sendo feitas contra a sua administração e contra a sua pessoa são imputações muito sérias. E rir nesse momento, não creio que seja uma risada de alívio. Pelo contrário, a sua risada de temor. Porque a justiça vem pelos homens e vem pela justiça divina. Mas, olha só, Marco Bezzi, embora tenham excluído 2 crimes aí, né, que estavam sendo imputados ao Bolsonaro, um deles o de homicídio por omissão, tem bastante crime contra o presidente. Somadas, as penas dariam 40 anos. E não dá para dizer que todo o trabalho que a CPI teve e o indiciamento dessas 70 pessoas foram em vão. Não foram em vão, cara. O que a gente não pode é cobrar da CPI responsabilidades que agora serão da PGR, do Ministério Público e de outras instituições. Mas a parte que cabe à CPI foi feita. Foi feita. E na maior parte do tempo, sem medo. Sem medo de integrante do governo, sem medo de parlamentar, sem medo de pessoas envolvidas com a negociação de vacinas, talvez com medo da ala militar do governo, principalmente do Braga Neto. Mas, tirando esse caso específico, foi um trabalho muito bem feito aí de um grupo que, como o Omar frisou, é um grupo heterogêneo, o Renan também disso daí, tem vários parlamentares, titulares, suplentes ou não, que não são necessariamente de esquerda ou oposicionistas ao governo, mas que se colocaram dentro da CPI da Covid-19 como aliados, né? Aliados da oposição, aliados do povo brasileiro, e que a gente não pode deixar de parabenizar, independente de concordar ou não com o posicionamento político deles, né? Como o caso do Alessandro Vieira, no meu caso da Simone Tebet, do próprio Omar Aziz, o Renan Calheiros, não são políticos de esquerda, mas colaboraram bastante aí durante essa CPI. Então, acho que o resumo da ópera é esse, né, meu amigo? Vamos, então, elencar aqui os crimes cometidos pelo Bolsonaro, segundo o relatório do Renan Calheiros, da CPI da Covid. Acabou de falar por 1h20 sobre todos os crimes. A Folha aqui já resumiu aqui os crimes apontados ao Bolsonaro pela CPI. O primeiro deles é o crime de epidemia com resultado de morte. O segundo, infração a medidas sanitárias preventivas, né? Uso de máscara, aglomeração, como aconteceu muito durante essa pandemia. O terceiro é o charlatanismo, que tem a ver com o presidente indicando e fazendo propaganda ao uso de cloroquina, né? Por diversas vezes, inclusive para uma EMA. Num determinado momento, a EMA saiu correndo. O quarto crime é prevaricação, que foi daquela vez que o Luiz Miranda, o USA, foi falar com o presidente, que tinha suspeitas ali, né, com o Ricardo Barros, na vacina da Covaxin,
o presidente ficou sabendo e prevaricou. E aqui tem as penas, né, que o Helder falou que somam 40 anos, você vai somando aí. Esse, por exemplo, dá detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Emprego irregular de verba pública, né, que dá uma detenção de 3 meses ou multa, que foram os gastos do governo com medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, como suposto prática de emprego irregular de verba pública. Incitação ao crime, né, ou quando o presidente estimulou a população a se aglomerar, a não usar máscara e não se vacinar. Até agora, ele diz que não se vacinou. A gente não sabe se acredita ou não. O 7º crime tipificado aqui é a falsificação de documentos particulares. Né? Para embasar sua teoria de supernotificação de mortes pela Covid, o Bolsonaro utilizou, em junho de 2021, um suposto relatório do TCU, que teria concluído que 50% das mortes por coronavírus teriam sido por outras doenças, e foi desmentido pelo órgão no mesmo dia. No mesmo dia, o presidente chegou a voltar atrás, como tem vídeos que comprovaram isso aí. O 8º crime é o crime de responsabilidade. Né? O relator afirma que a minimização constante da gravidade da Covid-19, assim como a criação de mecanismos ineficazes de controles e tratamentos da doença, com ênfase em protocolo de tratamento precoce, sem o aval das autoridades sanitárias, mostram que Bolsonaro atentou contra a saúde pública e a probidade administrativa. Né? E tem o 9º crime, crime contra a humanidade. Ele é responsabilizado pelo colapso da saúde pública em Manaus, capital do Amazonas, com a falta de oxigênio em hospitais, que causou a morte de diversos pacientes. Também é citada a disseminação de um protocolo clínico com medicamento para tratamento precoce, o Tratikov, por uma comitiva do Ministério da Saúde no local. É isso aí, Helder, os 9 crimes que o Bolsonaro está sendo acusado no relatório que o Renan Calheiros acabou de ler na CPI da Covid. Bom, cara, eu fico triste por não estar aí nessa lista o homicídio por omissão, que é muito claro. Eu andei lendo juristas, pessoas que entendem realmente do assunto e pessoas acima de qualquer suspeita que falaram que a exclusão desse crime ali é, de fato, uma arregada dentro do G7 na reta final. Mas, de qualquer maneira, tem crime demais para o Bolsonaro, principalmente quando ele já não tiver mais um foro privilegiado enquanto presidente. Mas agora a responsabilidade de quem? Da PGR. Acho muito difícil isso andar nas mãos da PGR. Quem vai acabar se dando mal, a princípio, são pessoas sem foro privilegiado. Vai rodar um Dominguete da vida, um Francisco Emerson Maximiano, um pastor, um reverendo Hamilton. Esses vão rodar a princípio. Isso roda mais fácil, né? Isso circula, esse tipo de processo, pessoa sem foro privilegiado, vai mais rápido mesmo. Agora, quem tem foro privilegiado, quem depende aí de outras instâncias, que não a justiça comum, aí vai demorar um pouco mais, demora bastante. Geralmente é assim, não é uma exclusividade dessa CPI. Demora anos quando se trata de ministro, quando se trata de deputado, de presidente, essas coisas demoram mesmo. Mas o Bolsonaro tem mais uma etapa aí de ficha suja enquanto presidente brasileiro. Nunca um presidente brasileiro foi denunciado por tantos crimes, né, por uma CPI. Então, o Bolsonaro, mais um recorde que ele bate aí enquanto presidente do Brasil. E isso foi só em 1 ano, tá? Fora os outros crimes de responsabilidade do Bolsonaro durante a presidência dele, que vai completar 3 anos agora no começo do ano que vem. Então tem muito mais ainda. Se for pegar os outros crimes de responsabilidade, que ele praticamente gabaritou, tem muito mais, não são só esses 9. É que deixaram passar, né? Isso aqui não é tão grave. E ontem teve aquele editorial do jornal O Globo dizendo que chamá-lo de genocida é demais. Olha só, isso daí para mim já é uma clara demonstração que na eventualidade de não emplacar
uma terceira via, eles estão prontos para abraçar o Bolsonaro. Você exclui o crime, você exclui essa denúncia, né, contra o Bolsonaro, você exclui essa tipificação de ele ser um genocida, aí fica tudo bem, fica limpinho, fica tranquilo para poder apoiar novamente. Então, queira ou não, o Globo acaba reforçando e justificando o que a gente sempre diz aqui. Na hora do vamos ver, a mídia cai no colo do Bolsonaro de novo. Sim, como falamos, a Veja também já entrou nesse caminho de escolher a terceira via, o Bolsonaro, né? Naquela matéria de capa, né? Sempre aquele papo do Bolsonaro moderado. A gente teve, então, o indiciamento do Bolsonaro no relatório da CPI da Covid, mais 65 pessoas e 2 empresas. É o resumo do que trouxemos aí nos mais de 5 meses de CPI. Vamos ter as emendas votadas e aprovadas na próxima terça-feira, né, no dia 26 de outubro, e aí fechando de vez a CPI, e aí o relatório indo ali para a PGR, no Prevaricaras, que provavelmente não vai fazer nada com ele, mas a gente tem aí tipificado esses crimes todos do Bolsonaro, que, como o Helder explicou, quando perdeu o fórum privilegiado de político, que deve acontecer, tem que acontecer, né, a partir de 2023, aí ele vai ter que responder por todos esses crimes, né, e a gente torce para que ele e a família toda dele seja presa. E tivemos também o Flávio Bolsonaro rindo da comissão, não foi só o pai Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro também soltou uma gargalhada quando falou da CPI, a gente vai ver aqui. Sugestão de indiciamento do presidente, como é que ele vai receber tantos crimes aí imputados a ele, né? Claro que é uma sugestão de indiciamento. Você chegou a conversar com ele, ele está tranquilo, como é que tá? Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Eu não tenho o que fazer de diferente disso. Jesus amado, terminamos bem, hein? Terminamos bem mesmo, cara, com essa fala do Flávio Bolsonaro aí, um trecho escabroso, né? Não tem o que rir, né? Tem que rir. A gente ri da cara de vocês, porque esse é o nosso trabalho. Tentar deixar um pouquinho mais leve esse monte de desgraça que acontece no nosso país. Mas vocês não podem rir da nossa cara. Vocês não podem rir da nossa cara, porque vocês estão simplesmente rindo em cima de uma pilha de 600 mil mortos. E se para vocês isso não é nada, e 600 mil mortos, alguns deles, grande parte deles, evitáveis, né? Ah, mas vai morrer gente de qualquer jeito? Sim, vai morrer. Pandemia morre gente. Ia morrer 200 mil, 150 mil. Mas e 400 mil pessoas que eram chefes de família, que eram pais, amigos, amantes, filhos, que morreram também? Você está rindo da cara dessas pessoas? Esses 400 mil que poderiam ser salvos? Jogando aqui com os números oficiais, que pode ser até mais, não tem graça, velho. Não tem graça. É só indignante. E mostra também o nível rastejante que essa família compartilha entre todos. Todos. Não salva ninguém. Não salva ninguém entre os que pelo menos têm vida pública.